Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Direito de Empresa ou Direito Empresarial. Antigamente essa terminologia era direito comercial, mas nós não temos mais essa terminologia como ela era utilizada antigamente. Embora o Código Comercial ainda esteja em vigor apenas a parte relacionada aos marítimos, nós tivemos uma mudança drástica em 2002, quando foi implantado o direito de empresa. Empresa, você tem que entender que é atividade. Empresa vem a ser uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, no Código Civil, a partir do artigo 966, nós vamos encontrar o conceito de empresário, nós vamos entender o que é empresa, nós vamos entender quem não é empresário. Então eu vou mostrar para você aqui, para você acompanhar. O direito de empresa está no livro 2 do Código Civil e o primeiro tema é sobre o empresário. E nós vamos ter, neste capítulo, a caracterização e a inscrição do empresário. De acordo com esse artigo 966, considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Atenção, que para exercer a atividade, ela tem que ser de forma profissional, isso tem que ser de forma habitual, com habitualidade. E a atividade tem que ser com o objetivo de lucro, visa o lucro. Não quer dizer que o empresário tem que ter lucro para que ele seja empresário. Essa é a primeira característica. Então nós temos aqui, podemos apontar como a primeira característica, aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Então nós temos as iniciais de cada palavra para que você possa memorizar. Profissionalmente, atividade econômica organizada para produção, circulação de bens ou de serviços. Quando nós falamos em atividade, você tem que entender que atividade é igual a empresa. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços. E quem exerce a empresa é o empresário, porque ele exerce profissionalmente a empresa. Então, uma forma simples de conceituar empresário é aquele que exerce profissionalmente a empresa. E o que é empresa? Empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Memorizou esse ponto? Agora nós temos que saber, o mecânico, ele é empresário? Se ele exerce profissionalmente aquela atividade econômica organizada, e lembrando que quando nós falamos em organização, nós temos 4 fatores de produção, que é o capital, nós temos a mão de obra, nós temos o insumo ou tecnologia. Aqui insumos é o que? A matéria-prima que é utilizada. Nesse caso, esses são os 4 fatores de organização, que é essa palavra relacionada. Então, profissionalmente, se o mecânico exerce atividade de forma habitual, essa atividade ela é econômica, organizada. No caso dele, o mecânico produz o quê? Um serviço. E com isso, nós temos aí o conceito de empresário. Empresário é aquele que exerce a empresa. E empresa, você já sabe, atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. E agora nós temos quem não é empresário. O artigo 966, parágrafo único, vai falar para a gente quem não é empresário. Não é empresário aquele que exerce atividade intelectual de natureza científica, artística ou literária, ainda que com auxílio de colaboradores, ajudantes, salvo se ele constituir um elemento de empresa. Olha o parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica. Temos o médico, advogado, dentista, enfermeiro, literária, aqueles escritores, e artista, os cantores. Ainda que eles tenham que auxiliares ou colaboradores. Mesmo que ele tenha vários auxiliares, por exemplo, um artista, quando ele vai cantar em um show, ele tem vários auxiliares, vários colaboradores, vários empregados dele ali. Um escritor também, talvez, para fazer as pesquisas. O médico tem a secretária, tem os ajudantes ali, o dentista. Então você tem vários colaboradores ou auxiliares. Agora existe a exceção. A exceção, por quê? O parágrafo único é uma exceção do 966.
E essa exceção é a exceção da exceção. Se o exercício da profissão desses constituir elemento de empresa, ou seja, uma outra atividade, outros elementos, e eu costumo dar o exemplo do veterinário. Se você tem um veterinário, ele não é empresário, mas esse veterinário começa na mesma clínica que ele começa a vender ração, vender tosa, banho, vacinas. Opa, criou-se assim outros elementos, outras atividades que com isso ele passa a ser empresário. Ele não era empresário, mas quando ele constitui elementos de empresa, ele passa a ser empresário. Qualquer dúvida, escreva, encaminhe para a gente poder sanar, se não ficou claro da maneira que eu expliquei para você. Então vamos seguindo. O artigo 967 traz para a gente que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Tem que ser antes dele começar a trabalhar. Não pode o empresário começar a trabalhar para ver se vai dar certo para depois ele registrar. Se ele fizer isso, ele está agindo de forma irregular. Ele está irregular no mercado. Então é necessário que ele faça o registro no registro público de empresas mercantis, que é conhecido popularmente como junta comercial. Lembrando que direito comercial é só do marítimo. Comerciante é uma terminologia que não existe mais, mas no dia a dia a gente utiliza ainda junta comercial, comerciante, essa é a linguagem popular. E é importante que você saiba diferenciar e distinguir essas situações. No artigo 968, você vai encontrar quais são as exigências para que o empresário faça o requerimento na junta comercial. Ele vai ter que apresentar no requerimento o nome, nacionalidade, domicílio, estado civil, se casado, qual é o regime de bens, a firma, né, com a respectiva assinatura autógrafa, lembrando que firma é o nome, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada, com certificação digital. Hoje nós temos só o certificado digital para fazer as assinaturas, ou outro meio equivalente que comprove a sua autenticidade. Vai ter que ter o capital, qual que é o valor investido e qual que é o objeto e a sede da empresa, o local. Com essas indicações estabelecidas nesse artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis e obedecerá o número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos. À margem da inscrição e com as mesmas formalidades serão averbadas qualquer modificações nela ocorrentes. Caso venha admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, observando no que couber o disposto nos artigos 1113 e 1115 deste Código, incluído pela Lei Complementar número 128. Aqui nós abrimos um parênteses para explicar, porque quando eu falo em empresário, eu tenho que lembrar que existem 3 espécies de empresário. Ou eu tenho um empresário individual, ou eu tenho uma sociedade empresária, ou eu tenho uma empresa individual de responsabilidade limitada. O empresário individual, praticamente ele atua no próprio nome dele. Ele tem o CPF, mas é necessário que ele tenha o CNPJ para poder emitir as notas fiscais da atividade econômica que ele está exercendo no mercado. Agora, o empresário individual, quando ele adquire o CNPJ, ele não se transforma em pessoa jurídica, e sim ele vai se equiparar a uma pessoa jurídica.